Era uma vez, uma vida, uma família, uma história. No dia 23 de junho de 1921, no povoado Coati, município de Vitória da Conquista, Bahia, nasce Vitória Marques de Souza, a primeira filha de seu Hortêncio Marques de Souza e de Dona Emiliana Vitória de Souza. E ainda na infância, recebeu o apelido de Pequena, como é mais conhecida por todos. Passou uma parte da sua infância na terra natal e aproximadamente aos 7 anos de idade mudou-se com a família para o povoado Sapucaia, município de Itambé, Bahia. Lá seu pai administrava uma grande fazenda chamada Boa Vista, lugar onde passou uma grande parte de sua vida. A sua infância teve o seu lado especial, como é para todos essa fase, a fase da inocência, dos sonhos, fantasias, onde tudo é festa. Mas para ela, em partes, essa fase foi alterada, pois naquela época as crianças tinham tempo dividido para brincar e trabalhar. Ela nunca frequentou uma escola, mas seus pais tinham consciência dessa importância. Sendo assim, dispôs-se a pagar uma professora particular para que fosse alfabetizada. Suas brincadeiras eram com bonecas de pano. Brincava com sua irmã, e esse momento era controlado. Só poderia brincar aos domingos. Os outros dias era dividido as tarefas domésticas, e se fossem surpreendidas brincando antes do dia determinado, levava uma surra da mãe, e isso geralmente acontecia. Mas que é isso? Mas essas meninas, o que eu falei pra vocês? Hoje é domingo por acaso? Olha só, pequena, vai levar a sopa na fonte. Menininha, continua varrendo a casa. E vai logo, senão... Seus pais eram frequentadores da Igreja Batista. Sendo assim, cresceu também frequentando a igreja. Este era um momento em que podia sair, se distrair, ou quando tinha algum casamento de familiar. Esse era o seu único momento de lazer e diversão. Depois dos 15 anos de idade, além dos trabalhos domésticos, passou a ajudar também nos trabalhos da roça, pois sendo ela a filha mais velha, isso seria inevitável. O trabalho mais realizado por ela era no cultivo da mandioca, em todos os processos até chegar à farinha, e na fabricação do requeijão e manteiga. O único dia de descanso era o domingo, onde se distraía indo à igreja, sempre acompanhada por alguém. Mesmo com uma vida tão atarefada, lhe sobrava um tempinho para sonhar. Como toda jovem, sonhava com o príncipe encantado, com o primeiro amor. E de tanto sonhar, finalmente esse sonho começou a se realizar. Foi num belo dia que, estando ela com sua mãe no comércio do povoado, fazendo compras numa loja de tecidos, na qual o proprietário era o senhor Narciso, muito conhecido por todos na região. Estando ela ali, o seu príncipe, por nome Plínio, avistou de longe. Começou a se aproximar para vê-la mais de perto e, consequentemente, chamar sua atenção. De repente, ela percebeu, seus olhares se encontraram e pronto. Foi amor à primeira vista. Ele, todo galante, piscava o olho para ela e jogava beijinhos. Ela, toda tímida, disfarçava, desviando o olhar. E assim começava uma linda história de amor. Depois de alguns dias, para a surpresa dela, chegava em sua casa o seu príncipe, para já oficializar o namoro. Seu pai, por certo, já tinha boas recomendações do moço. Sendo assim, o pedido foi de imediato aceito. 3 meses foi o tempo suficiente para eles e as famílias se conhecerem. Então, já veio o pedido de noivado, que também foi aceito. Ela não se continha de tanta felicidade. Logo, já começavam os preparativos para o casamento. Os trabalhos redobraram,
mas ela trabalhava feliz e ainda lhe sobrava um tempinho para bordar todo o enxoval. Depois de muitos anos de trabalho, dedicação e planejamentos, seu pai conseguiu comprar sua própria fazenda. Lá construiu uma casa, e esta seria a casa que ela moraria após o casamento. Depois de 4 meses de muito trabalho, já estava tudo preparado. Então, finalmente chegava o grande momento. E no dia 24 de julho de 1942, no cartório de Itambé, Bahia, diante dos familiares e amigos, unem-se em casamento. Após a cerimônia, novamente o cortejo, com rajada de fogos e com muita alegria, seguem os noivos rumo à fazenda, onde aconteceria o grande banquete e a grande festa. E todos, ao chegarem, se fartaram de uma boa comida, e a festa seguiu a noite toda, embalada pelo som do triângulo e sanfona, e sob a luz de candeeiros e aladins. Depois de longos meses de preparação e espera, ao terminar a festa, eles certamente respiraram aliviados e então puderam dizer: enfim, casados. Os filhos demorou a chegar. Somente após 7 anos veio a primeira filha. Foi um momento de muita alegria para o casal, mas ao mesmo tempo de muita tristeza, pois esta, com 1 aninho e 4 meses, veio a falecer. Quando isso aconteceu, a sua segunda filha já havia nascido, o que lhe motivava a superar a dor e a tristeza. Os anos se passaram e nasceram mais 3 filhos. Estes ainda eram pequenos quando saíram da fazenda e foram morar no comércio de Sapucaia, onde seu esposo era comerciante. Algum tempo depois foram para Vitória da Conquista. Lá ficaram pouco tempo e aproximadamente no ano de 1960 mudaram-se com os 4 filhos para o povoado Capinal, município de Vitória da Conquista, onde nasceram mais 2 filhos. Após chegar no Capinal, ela teve a oportunidade de ter uma experiência ainda maior com Deus. Foi quando firmou um compromisso e desceu as águas batismais. O tempo foi passando. Ela, como sempre, uma boa esposa, uma mãe dedicada, seguia lutando e sempre orando pela conversão do seu esposo. Ele, por sua vez, não a impedia em nada na exerção de sua fé. Sempre a apoiava e até contribuiu, cedendo uma parte de sua casa para a realização dos cultos. Mas ela não se conformava em ele ser apenas um amigo do Evangelho e continuava orando, anos após anos, até que os filhos chegaram à adolescência e a sua missão de orar também se estendeu a eles. As 2 filhas aceitaram o chamado, mas ainda faltava o esposo e os filhos. Foi quando, após muitos anos, ele, o seu Plínio, foi acometido por uma enfermidade e, em meio ao sofrimento, ele se converteu a Cristo. Foi uma grande alegria para ela. Apesar das circunstâncias, ela pôde contemplar o cumprimento das promessas de Deus e a resposta das suas orações. 4 anos após sua conversão, mais precisamente no dia 10 de 1 de 1988, veio a falecer. Eles viveram uma vida juntos, 46 anos de união. Foi realmente uma linda história de amor. Depois de seus filhos todos adultos, ela pôde vê-los formar suas próprias famílias. Então vieram os netos e posteriormente os bisnetos. No total são 6 filhos: Irane, Almival, Ailton, Irma, Adailton e Adilson, 11 netos e 11 bisnetos. Os anos foram passando e, com a idade já avançada, as forças físicas foram diminuindo, mas a sua fé sempre firme e inabalável, pois mesmo cansada, os passos lentos,
sempre encontra um jeitinho de estar cultuando a Deus na igreja e com a voz ofegante não rejeita a oportunidade de falar das grandezas de Deus. E hoje, ao completar 94 anos de idade e com uma história de vida incrível, Dona Pequena é sem dúvida um exemplo de amor, fé, força e superação para todos nós. Salve a igreja com a paz do Senhor. Amém. Amém. Nós nos agradecer todos, estou cheio de alegria, da bondade que vocês estão fazendo comigo. Talvez eu nem mereço, mas eu estou alegre demais, porque agora eu sei que eu sou muito querida de vocês. Agora eu vou ler o versículo, se eu errar, me perdoa. Eleva os meus olhos para o mundo, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Não deixará vacilar os teus pés, aquele que te guarda, não tosquelejará. Eis que não tosquelejará, e nem duvidará o guarda de Israel. Agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Amada do Senhor, você é especial. Deus te criou com um propósito. Não deixe que ninguém te diga o contrário.